Primeiro, a gente queria saber como você escolheu a psicologia social, né? Se você conseguiu fazer essa escolha como oportunidade, como foi isso para você? Perfeito. Bom, eu acho que como a maioria dos estudantes de psicologia, a minha aproximação com o curso se deu a partir da paixão, né, da imagem que eu tinha da psicologia clínica. Então, no primeiro momento, eu chego no curso de psicologia interessado em descobrir a clínica, em conhecer a clínica, né, em ter essa questão de conhecer sobre os transtornos, de lidar com isso, muito próximo da psicanálise na época também, essa questão de decifrar os sonhos, tudo isso que estava no meu imaginário naquele momento. E aí, no percurso, né, da formação, de fato, eu me apaixono pela psicologia clínica, é uma área que hoje eu atuo também. Porém, ao lado disso, né, a nossa formação em psicologia, ela é uma formação com muitos campos que nos são apresentados, né? É uma formação muito ampla. E aí, como a formação ela possibilita o contato com diversas áreas, eu vivi a angústia da maior parte dos estudantes de psicologia, que a cada semestre se perceber, né? Se vê se encantado aí por uma área, confuso, eu quero seguir isso, eu quero seguir aquilo, etc. Porém, no percurso da formação, a psicologia social foi uma área que me despertou maior interesse. Então, eu poderia dizer que, num primeiro momento, né, a psicologia social, ela chega para mim a partir de um processo de identificação, a partir de um processo de afetação, a partir de um processo, né, de compreensão da relevância, a partir de um processo de paixão também, a partir de um processo de afinidade teórico-conceitual, eu comecei a me ver, né, dentro desse espaço. E fui percebendo também que as minhas habilidades, as minhas capacidades, os meus interesses, uma série de recursos relacionados a mim, possuíam conexão com esse campo. E aí eu tive a vivência, né, primeiramente, de me conectar academicamente com a psicologia social e, posteriormente, no campo de estágio, eu tive a possibilidade, na época da graduação, de fazer estágio em saúde mental. E aí esse campo foi muito fundamental, dentro de um CAPS AD, para compreender, né, como aqueles conceitos, aquelas teorias, aqueles conhecimentos e saberes que eram postos por esse campo de saber, eles poderiam ser instrumentalizados e aplicados ali naquela prática. E talvez ao longo do percurso do nosso encontro de hoje, eu traga um pouco mais sobre esses elementos. Mas basicamente foi isso, né? E aí quando eu me formo, eu começo a investir realmente nessa área de trabalho, e hoje eu trabalho dentro da política de assistência social, que é uma área que me possibilita fazer muito uso, né, instrumentalizar, trazer da teoria para a prática, todo o conhecimento, né, parte, toda muita coisa, parte do Uhum. conhecimento que eu acesso em toda a psicologia social. Ah, que a gente queria saber como funciona essa prática hoje no CRAS, assim, um apanhado geral. E aí, respondendo um pouco sobre essa atuação, dentro da política de assistência social, assim como dentro de outras políticas públicas, nós falamos de um processo de trabalho tipificado, ou seja, existem normativas, orientações, regulamentações, legislações que ordenam, direcionam e qualificam o nosso trabalho, sendo os chamados técnicos de nível superior. Né? Vou trazer três profissões aqui que atuam como técnicos de nível superior. Existem outros, tá? Psicólogos, assistentes sociais e advogados. Dentro dessa política, a nossa atuação como técnicos de nível superior é mediar as aquisições socioassistenciais para indivíduos e famílias. Vou dar um exemplo. Essa política, que é a política de assistência social, ela tem afiançadas cinco seguranças, né? Acolhida, renda, autonomia, sobrevivência. Calma que eu vou recordar aqui. Acolhida, autonomia, renda, sobrevivência. Dentro dessas cinco seguranças, que a gente tem como objetivo de trabalho, né? Assegurá-las para famílias e indivíduos, nós vamos ter uma série de ações. No CRAS, por exemplo, nós fazemos acompanhamentos a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. E aí, né, as ações que a gente pode, por exemplo, materializar essa segurança de renda, né? Nós vamos fazer uma entrevista inicial com essa pessoa, com esse indivíduo, com essa família, compreender quais são suas demandas e quais são os encaminhamentos possíveis e pertinentes à política de assistência e quais são os encaminhamentos que extrapolam essa política. Quando eu observo que existem questões ali a serem enfrentadas, a gente pode elaborar com essa família ou com esse indivíduo um plano de acompanhamento familiar. Vou dar aqui um exemplo. Recebo uma pessoa com o seguinte relato: Rodrigo, moro sozinho, tenho 25 anos, estou desempregado, tenho me alimentado muito mal por conta disso, estou com muita dificuldade de me inserir no mundo do trabalho. E aí, ó, a primeira segurança, né, que a gente está garantindo para essa pessoa é a acolhida. Existe um espaço ali onde ela pode se expressar, né, tendo em consideração a preservação do seu sigilo, seu direito ao sigilo, tendo ali assegurada, né, um espaço minimamente adequado para que ela possa ser bem recebida, etc. Daí, só nessa conversa, o que a gente já pode observar, né? Se a pessoa tem segurança de renda. Então a gente vai começar a trabalhar, aliás, a gente vai acordar com essa pessoa possíveis ações para enfrentamento dessa situação de insegurança de renda. Por exemplo, primeira delas, inserção no cadastro único, monitoramento do programa Bolsa Família, possibilidade dentro do território de inclusão produtiva. O que significa isso? Né? Essa pessoa, qual o perfil dela em relação ao trabalho? Aí eu já começo a ver outras áreas. Ó. Essa pessoa concluiu a educação básica, né? Essa pessoa tem alguma profissão? Essa pessoa tem alguma estratégia de busca? Quais são os recursos, quais são as potencialidades para além das vulnerabilidades, né? E de que maneira nós podemos potencializar esse processo. Um outro exemplo que eu posso trazer aqui, né, diz respeito à proteção à infância e à adolescência. Vamos dizer que eu receba, né, uma família com a queixa de que o Bolsa Família dela está atrasado. Eu identifico que ali existem crianças. Crianças estão fora da escola. Outras crianças não têm a documentação civil básica. E aí nós vamos operar uma série de encaminhamentos para que essas famílias possam realizar essas aquisições. Está no espaço de mediar, né, as aquisições diante das demandas dessa família. Processo de monitoramento do território. O que significa isso, né? Quando você pensa no bairro centro, o bairro centro ele tem um limite, onde ele começa e onde ele termina. Então, como aquele território possibilita acesso a direitos, como aquele território também viola acesso a direitos. Saneamento, saúde, educação, segurança.
formas de governo paralelo, né, que a gente fala aí muito popularmente no Rio de Janeiro, relação com o tráfico, com a milícia. E aí eu gosto de trazer sempre o exemplo. Morar numa cobertura em Copacabana é a mesma coisa que morar em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense? Não é, né? Então o território ele impacta na vida de indivíduos e famílias. Então o psicólogo dentro da política de assistência, né, através da psicologia social, por exemplo, também, ele pode construir um processo de diagnóstico, não de um corpo, de uma doença ou de um indivíduo, mas um diagnóstico das relações daquele território. E uma vez que ele tem esse diagnóstico, ele pode construir estratégias de enfrentamento às situações que ocorrem naquele território. Por exemplo, violência contra a mulher. Bom, a minha formação, né, formação em psicologia, eu comecei o meu curso na Ceflu. Talvez alguns de vocês não tenham ouvido falar dessa faculdade. Era uma faculdade de psicologia que existia em Nilópolis. Foi a primeira faculdade de psicologia da Baixada Fluminense. Ela foi escolhida como, né, na metade da minha formação, um pouco mais à frente, ela fecha, né, as atividades dela encerram, e eu concluo a minha formação na UNB de Belford Roxo. Eu costumo dizer que a minha bagagem clínica mais densa, ela se inicia na Ceflu, ela se consolida na Ceflu. Mas o meu aparato em relação à psicologia social, ele se amplia muito mais na UNB. Atualmente, eu sou servidor público, né? Sou funcionário público, psicólogo dentro da política de assistência social. Tenho uma pós-graduação em curso em política de assistência social. Incentivo muito que vocês, né, se qualifiquem, estudem, façam pós-graduação, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado. Só que no momento, a minha ênfase não é acadêmica. Embora eu traga uma fala muito acadêmica, né? O meu conhecimento ele se dá a partir da prática, né, muito consolidada com um alinhamento, né, com a leitura, na verdade. Eu tenho outras formações que eu fiz e faço ao longo do meu processo de trabalho, mas não são formações que estão necessariamente dentro do enquadramento da pós-graduação, seja ela lato ou estrito sensu. Tem uma extensão de política de assistência relacionada ao trabalho, né, do trabalho, qualificação do trabalho profissional dentro da política de assistência no município de Nova Iguaçu, que foi uma parceria Secretaria Municipal de Nova Iguaçu e a universidade, tendo em vista a qualificação dos profissionais. Mas, na verdade, né, as falas que você ouviu aqui, elas se dão muito pelo processo de atenção aos documentos que foram e são produzidos por essa política pública. Então, é muito importante, né, como eu trouxe no início, dentro da política pública, o nosso trabalho tende a ser certificado. Porque, por exemplo, a política de assistência social, a gente fala que ela tem a primazia do Estado, né? É dever do Estado tocá-la. Só que é uma política que conta com o processo de controle social. O que significa controle social? É a possibilidade de participação da sociedade civil no processo de planejamento, monitoramento e avaliação da política, que são os conselhos de assistência social, que são formados de modo paritário, né? 50% desse conselho são trabalhadores da assistência, 50% são representantes da sociedade civil. Nós temos as conferências municipais, estaduais e nacionais de assistência social. Dentro dessas conferências, são deliberadas propostas que vão impactar sobre a vida da política a nível nacional. Dentro de uma política pública, nós conheçamos quais são os nossos deveres, né, nossas atribuições e também quais são os limites da nossa prática. Embora eu seja psicólogo clínico e possa identificar num determinado momento que a pessoa a qual eu estou atendendo tem uma demanda clínica, eu não vou fazer clínica naquele espaço. Eu vou encaminhar para o psicólogo da saúde. De território, nós estamos falando de um campo de vivências. Mas quando a gente olha uma pessoa que está ali isoladamente na clínica, né, a gente pode entender que a experiência que aquela pessoa está trazendo é de forma unilateral como singular. E eu digo para vocês que é singular, porque ela está vivendo. Mas quando você atende uma pessoa e ela traz uma queixa, você atende a pessoa seguinte, a queixa é semelhante. A outra pessoa traz uma queixa de trabalho clínico. Agora eu estou falando da psicologia clínica. A psicologia clínica, a compreensão muito mais extensa de sociedade, de política e dos chamados determinantes sociais no processo de saúde e doença. Já atendi muitas mulheres que traziam sofrimento relacionado à dinâmica de cuidado com a casa. Sabe quantos homens eu já atendi com essa queixa? O que eu quero dizer com isso, né? Que o determinante social de gênero, dentro desta cultura, dentro do sócio histórico-político, ser mulher pode produzir determinadas condições de sofrimento. E aí, se eu estou falando de uma produção que é coletiva, a resposta desse cuidado, muito provavelmente, também é coletiva, não é individual. E aí a gente vai ampliar os horizontes, né, para a compreensão da condição daquele sujeito, para além das barreiras que a gente vai aprender de não é só sobre uma cabeça, não é só sobre um cérebro, não é só sobre um sistema nervoso, sobretudo no momento em que a gente tem a ascensão do modelo biomédico da saúde e mencionamento. Mas é sobre um sujeito integral que é atravessado por essa sociedade em diversas instâncias. Isso produz saúde e ou sofrimento.